Vamos para a nossa correção, tá? Que vocês fizeram da página 12 até a 14 do caderno de atividade de geografia. E vamos corrigir agora. Terceiro. Otávio propôs um desafio a Emília. Ela deveria terminar as frases que ele começou a respeito das mudanças trazidas com o processo da industrialização do Brasil. Ligue as frases de Otávio na coluna A com as respostas corretas dadas por Emília na coluna B. Então, na coluna A tem assim: entre os séculos 19 e 20, parte do Brasil, principalmente o Sudeste, beneficiou-se. Aí a resposta é: beneficiou-se dos lucros advindo da exportação de café para os países da Europa e para os Estados Unidos. Próximo, a riqueza decorrente da produção cafeeira, ela passou a ser investida em indústrias, né? Vocês viram isso. Terceiro quadradinho tem: com a industrialização foi preciso construir ferrovias, implantou-se a rede elétrica, construiu-se estradas e os meios de circulação, tá? Foram sendo aperfeiçoados. Quarto quadradinho: as indústrias produziam bens de consumo não duráveis como? Qual eram esses bens de consumo que não duravam? Que eram bens não duráveis? Tecido, sapato, bebidas e alimentos que a população brasileira consumia. E o último quadradinho: a prosperidade dos chamados barões do café, principalmente em São Paulo, e a queda dos preços do produto fora do Brasil no início do século XX incentivaram a criação das primeiras fábricas. Página 13. Quarto quesito. Complete com as palavras do quadro abaixo as frases a seguir sobre o início do processo de urbanização nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, no século XIX. Aí eu tenho o gás, o bonde, lazer e divertimento, tá? Aí a letra A vida social e os países e as opções de lazer, né, e divertimento aumentaram com a abertura de livrarias de café, sobretudo para a elite e a classe média. Por que isso aconteceu? Porque a classe média e a elite ela precisava ter uma forma de lazer, né? E para ter essa forma de lazer foi criada essas livrarias, né? E também locais para tomar café. Letra B. A construção de palacetes e a instalação de iluminação, a iluminação a gás, né? Começou a iluminação a gás, transformaram a vida da elite brasileira, tá? E letra C. Os bondes modernizaram os transportes urbanos nas cidades no final do século XIX e início do século seguinte. Antes dos bondes, vocês estudaram que eram as carruagens, né? Eram carros puxados por animais. E depois da modernização, da urbanização, chegou-se os primeiros bondes. Quinto quesito. A professora Elaine ressaltou aos alunos que a urbanização das cidades brasileiras também gerou consequências para os mais pobres. Assinale com X as alternativas abaixo que apresentam exemplos dessas consequências. Aí eu tenho o último quadrado que fala as áreas que os mais pobres habitavam nas grandes cidades do século XX eram as periferias. Com certeza, né? Essa parte aí foi a consequência maior e até hoje a gente vê ainda, tá? A população pobre é quem mora na periferia. Sexto, a professora Elaine explicou que o intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a partir da década de 1950, gerou uma série de problemas, uma vez que a urbanização brasileira não foi planejada. Urbano se lembrava, ao certo, de quais foram esses problemas. Escreva um pequeno texto sobre o assunto para ajudá-lo a se lembrar do que foi apresentado na aula. Uma das coisas que vocês com certeza estudaram é que a urbanização ela precisa ser planejada. A falta do planejamento dela, né, vai ocasionar muitos problemas na cidade. Um deles, o engarrafamento, né, poluição, né, o sistema de saúde vai ser precário. Isso aí é apenas um exemplo, mas vocês vão fazer o texto de vocês conforme vocês estudaram. Na página 14, tá? Os meios de comunicação na história do Brasil. Massaro e seus amigos descobriram que, na época da colonização,
As principais formas de comunicação eram os meios orais e os materiais escritos. Sobre o assunto, assinale com X as alternativas que apresentam informações corretas. A única que não está correta é que as bibliotecas eram comuns nas colônias. A única errada. Segundo, Emília sabe que sua mãe ouve todos os dias um programa da rádio chamado A Voz do Brasil, que foi criado no governo de Getúlio Vargas. Qual foi o objetivo da criação desse programa? Era trazer para a população, tá, em forma de propaganda, tudo que o governo de Getúlio Vargas fazia. Terceiro, os pais de Emília